o negócio pega mesmo, irmãos, é quando nós voltamos, é quando nós descemos a montanha e nós começamos a nossa montanha da vida real, quando nós começamos a nossa montanha do dia a dia, a nossa montanha onde nós vamos encarar os nossos problemas reais, o nosso dia a dia onde nós vamos encarar o continuar na presença. E nós temos esses eventos, jovens, legendários. Você com certeza já passou por algum momento, alguma experiência, um momento que virou a sua chave, um momento ali que a presença do Senhor te abraçou em um retiro, em um encontro com Deus, em uma noite de jejum e oração. Quem já passou por isso? Em algum momento ali da sua vida, que você buscou a Deus, e você foi cheio da presença de Deus. Mas aí nós passamos por isso, nós vivemos o retiro de jovens, nós vivemos os legendários, ou você na sua vida já passou por um momento que você parecia que estava flutuando, mas a questão é, e agora? E depois? Você estava lá queimando por Jesus, e eu vi irmãos ali no retiro de jovens, irmãos, que foi tomado pela presença e começou a dançar tudo loucamente, e eu lembro que alguém me perguntou assim, e olha lá, será que aquilo é verdade? Será que está vivendo mesmo aquilo? Eu falei, beleza, ali está sendo cheio da presença do Espírito, está em chama, está pegando fogo, mas vamos ver domingo, o fruto vai vir domingo, o fruto a gente vê depois. E realmente a gente tinha 30, 40 jovens ali no retiro, 40 jovens, hoje nós vemos 10, 12, então a questão é, nós temos eventos, nós temos situações onde nós somos cheios da presença de Deus, e aí descemos pegando, você sabe o que é pegar fogo? Eu quero falar nessa noite sobre pegar fogo, ser cheio do Espírito Santo. Pegar fogo, o pastor estava fazendo aqui, irmãos, o grupo de louvor aqui, vocês não estão percebendo não, que o pastor está, ai, pula, e dança, o homem está pegando fogo, o homem está cheio da presença, e os jovens e dança, e pula, é cheio da presença de Deus, isso é uma das coisas, alegria, como o pastor falou, nessa noite. Quem quer ser cheio da presença de Deus? Quem quer ser pegando fogo? Irmãos, pegar fogo é pegar a palavra a todo momento, é querer orar a todo momento, é não ter vergonha, aonde você está, você nem pensa, você já respira a palavra de Deus. Esse dia eu fui na farmácia e eu fui surpreendido, uma moça virou para mim e falou assim, você tem uma aura diferente? Falou aura, aí eu não pensei duas vezes, em alguns momentos eu pensava, né? Aí, não, beleza, não, eu falei assim, isso aqui, irmã, é a presença de Jesus, eu estou cheio em chamas pelo nome do Senhor, é isso que você está sentindo, não é a aura não, você entendeu? Então, está pegando fogo, e eu quero estar pegando fogo, eu quero estar cheio da presença de Deus, na alegria, pulando, dançando, cheio da presença, mas, eu quero convidar você, a abrir a sua Bíblia comigo, em Levítico capítulo 6, Levítico capítulo 6, versículo 12. Amém? Levítico capítulo 6, versículo 12. Como eu disse a vocês, irmãos, é uma palavra que com certeza a maioria aqui já escutou. A maioria de nós aqui já escutamos sobre isso, sobre manter o fogo aceso, sobre manter o nosso coração cheio da presença de Deus todos os dias. Então a palavra de Deus diz para nós assim, Levítico capítulo 6, versículo 12, diz assim, mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado, toda manhã um sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Versículo 13, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém, irmãos? Aqui nessa palavra, o fogo representa a presença de Deus, e o altar representa a nossa vida, e a lenha representa o combustível. Então entenda, o fogo que queima no meu coração e no seu coração, na nossa vida, ele precisa de ser alimentado. Se eu pego aqui e acendo fogo num pedaço de pau e jogo ali, daqui a pouco tempo ele vai fazer o quê? Vai apagar. Mas eu tenho, qual que é a minha e a sua? O que nós precisamos de fazer? Alimentar esse fogo, levar lenha ao altar, para que aquilo continue pegando fogo, e continue pegando fogo. Irmãos, e agora trazendo para nossas vidas, nada mais é do que, eu quero falar nessa noite sobre como manter
esse altar pegando fogo. Da mesma maneira que você, jovem, saiu daquele retiro pulando, dançando, gritando, isso dura muito pouco, na minha e na sua vida. Geralmente hoje o negócio dura uma semana, 2. Você sai de um lugar, ou agora eu trago mais ainda, para a igreja. Você vem à igreja, o Senhor toca no seu coração, e você sai, nossa, eu estou mais leve. Quem já ouviu isso? Eu estou mais leve hoje, saí da igreja, eu estou muito bem. E ali você sai pegando fogo, eu vou mudar, amanhã eu vou ser diferente. Mas irmãos, geralmente passa uma semana, você volta para a sua murmuração, você volta para a sua vida antiga, você volta a falar mal dos outros, você volta a falar mal do pastor, você volta para a sua pornografia, você volta para a sua vida de pecado, você volta a praticar tudo. Por quê, irmão? Porque você não alimentou o fogo, porque você não deu combustível, porque você não colocou lenha. E nessa noite eu quero falar de maneiras práticas, como nós vamos abastecer, como nós vamos manter esse altar pegando fogo, como nós vamos continuar com esse coração queimando, 20, 30, 40 anos, 10 dias, se você não alimentar, a sua vida espiritual com Cristo, esse fogo que está dentro do seu coração, ele vai se apagar. E existem algumas maneiras, eu quero dar nessa noite, alguns exemplos de como esse fogo não vai se apagar na sua vida, amém? Nós vamos sair daqui em nome de Jesus, pegando fogo, loucos para pregar o amor, assim como estava cantando naquela música aqui, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então a perseguição não parou, os leões não pararam, a pandemia não parou a igreja do Senhor, a sua tristeza não vai parar a igreja do Senhor, o seu coração às vezes dolorido não vai parar a igreja do Senhor. O que vai fazer a diferença é se você está queimando por Jesus, amém? Nós precisamos de estar queimando, irmãos, precisamos de estar aqui na igreja, aleluia, gritando e adorando ao Senhor. Cara, que cada um tem a sua maneira de viver, mas aquele que está queimando, ele está louco para falar de Jesus, ele está louco para pregar a palavra, o sorriso dele está estampado no rosto. Você vê como aquela mulher na farmácia, ela falou para mim, tem algo diferente, alguma pessoa passou aqui, a gente já sente, mas é assim. Não estou dando um exemplo meu, porque eu sou melhor, nem nada disso, mas eu aposto que você, em algum momento da sua vida de crente, você já escutou isso. Nossa, você é diferente, você chegou nesse momento aqui, e as coisas mudaram, mas essa é a vida que nós precisamos de viver. Não importa se está chovendo, não importa se está nevando, o que está acontecendo, mas nós estamos clamando por Jesus, amém? Está preparado, irmãos, para manter esse altar pegando fogo, o seu coração incendiado por Jesus? Para que nada vai poder parar essa igreja, nada vai poder parar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, amém? Aleluia. Então vamos lá, agora eu quero abrir, que você abra comigo em outro texto, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, Daniel 3, versículo 16, meus irmãos, nós escutamos uma palavra dessa lá no alto da montanha, e aquela palavra mexeu muito com o meu coração. O pastor Júnior pregou para nós lá, e trouxe uma mensagem do Legendário 01 para a gente, e eu achei muito legal a maneira como ele explicou. Eu creio que 99% de nós aqui conhecemos essa história, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Esses 3 jovens que foram tirados do povo judeu e foram levados à Babilônia. Babilônia era uma cidade, irmãos, um povo ali que era todo depravado, e que você pensar de ruim, de depravação, de imoralidade sexual, e um povo perdido, sem a presença de Deus, era a Babilônia. E esses 3 rapazes que eram novos, foram levados para essa Babilônia. Com esses 3 rapazes, eles eram cheios da presença de Deus. Esses 3 rapazes, eles queimavam, o seu coração era cheio da presença de Deus, e eles foram levados para uma terra estranha, e ali a cultura era diferente, e a maneira era diferente, os deuses eram diferentes, e ali existia um rei que chamava Nabucodonosor. E esse rei, ele não fez simplesmente que levantasse uma estátua
de algum deus ou alguma cobra ou de algum coelho ou de algum animal, mas ele fez a questão de levantar a sua própria estátua, e ele levanta uma grande estátua, 23 metros, se eu não me engano, e esse rei dá um decreto a todas as pessoas do reino: quem não se prostrar diante da imagem será lançado na fornalha de fogo. E esse rei ali, eles ficaram sabendo que esses 3 jovens judeus não estavam adorando a imagem do rei. Quando o sinal era tocado, quando o sino e as trombetas eram tocados, aqueles 3 meninos, aqueles 3 rapazes, eles não se dobravam diante da imagem do rei. Então, no versículo 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, deu ordens para a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrassem os 3 e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extremamente quente. E a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Amém? Até aí, irmãos. Então, lembre daquilo que eu falei: esses 3 jovens foram tirados da sua terra para uma terra onde eles não eram acostumados com aquele lugar, e eles, uma cultura diferente, uma terra contaminada. Eles estavam vivendo da maneira que o Deus verdadeiro havia lhes pedido, mas nessa outra terra, na Babilônia, era todo mundo perdido. Mas esses jovens tiveram uma grande diferença, assim como Daniel, lá atrás, também levado para a Babilônia, não se contaminou com a comida do rei. Esses 3 jovens, eles não se contaminaram com as coisas daquela terra, eles não cederam, eles não pecaram. Então a primeira coisa para que nós possamos manter um coração pegando chamas, um coração em chamas, é uma vida de santidade. E aí é o momento que nós paramos e pensamos: o que é então viver uma vida de santidade, Otávio? Viver uma vida de santidade é viver uma vida separada. E aí eu comparo hoje essa grande Babilônia com o nosso tempo de hoje que nós estamos vivendo. Viver longe do pecado, aquelas músicas que você escutava, você não escuta mais. Aquele povo que você andava, você não anda mais. É impossível nós termos um coração em chamas se nós não vivemos em santidade. Então você fala para mim assim: Guilherme, então você está falando aí agora que para eu ter um coração de chamas eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser santo. Não, não é isso que eu estou dizendo. É viver separado das coisas que te contaminam. Não é mais agora, eu peco porque eu gosto de pecar e eu continuo pecando e eu continuo fazendo. Não, mas agora o pecado é um tropeço, o pecado é um tropeçar, não é mais vida que eu deslizo, mas nesse deslizar eu levanto de novo e continuo a minha caminhada em direção ao alvo. Viver em, aí você vai falar assim: Jesus falou, sede santos porque eu sou santo. Então a questão não é você viver agora separado do mundo. Tem muita gente que acha assim: eu vou viver santo, separado, então vai para o monge lá, para o monte, para o monastério e vai viver santo. Agora eu não me contamino com ninguém, agora eu sou santo. Não é nada disso, irmãos. Aqueles 3 jovens, eles estavam lá no meio, mas eles fizeram a diferença naquele meio. Mas por quê? Porque eles não se contaminaram com o pecado, mas ali eles estavam queimando por Jesus, ali eles estavam queimando pela presença do Senhor, e eles estavam fazendo diferença naquele lugar. E eu te pergunto nessa noite: qual é a diferença você tem feito no lugar onde você está? Qual é a diferença você tem feito no seu trabalho? Aquelas pessoas olham para você e falam: essa pessoa é diferente,
Tem algo diferente nele. Ele vive diferente. Ou você já se contaminou com esse mundo, ou você já se contaminou com o pessoal do seu trabalho que fala mal do patrão, que fica reclamando o dia inteiro, que reclama do salário, que reclama do trabalho, que reclama da vida, Esses dias eu cheguei no trabalho e o pessoal falou para mim assim: segunda-feira é ruim demais. Por quê? Só que segunda-feira é ruim? Segunda-feira a gente tem que trabalhar, tem que levantar. Eu falei, então não tem como. A segunda-feira que é um dia mais alegre. Por quê? Para nós acabamos de sair do culto do domingo, cheio da presença, queimando por Jesus de manhã na segunda-feira, nós levantamos com aquele ânimo para trabalhar, porque o Senhor nos deu graça, porque o Senhor nos deu força, porque o Senhor nos renovou. Ou será que você está assim também? Será que você é o crente que mais reclama lá no seu trabalho? Reclama de tudo, reclama do dia, reclama da segunda. Ei, irmão, vamos viver separado, vamos viver santo, vamos buscar a santidade somente do Senhor. Não se deixe contaminar por esse mundo, não volte atrás. Você foi cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Não sei se foi esses finais de semana ou se foi um tempo atrás, mas você precisa voltar. Amém, tossindo e amém. Nós precisamos de voltar a essa chama arder no seu coração, assim como quando você se converteu de pouco tempo, que você queria pregar a palavra até para as paredes, para as árvores, queria sair pregando para os passarinhos, cantando, louvando. Deixa essa chama arder no seu coração de novo, dê espaço, a presença de Deus, o fogo do Senhor, Ele está aqui agora, Ele está batendo a sua porta, abrindo, Ele quer o seu coração, mas Ele precisa de combustível, só você pode colocar esse combustível. O sacerdote é que levava a lenha, então você também precisa levar a lenha. Precisamos queimar no secreto. O que você pode fazer a partir de hoje para ter constância em sua vida no secreto? Uma outra coisa que nós aprendemos lá no Legendários é que as batalhas nós vencemos de joelhos. Batalha a gente não vence na força do braço. Batalha você não vence na sua força. Você não vence porque eu levantei de manhã, eu sou forte, eu sou poderoso. Você olha no espelho e você fala, hoje eu vou, hoje eu consigo. Não, batalha, luta, doença, sofrimento, você vence de joelhos. E aprendi isso, e isso ficou travado na minha mente, na minha cabeça, no meu coração. Porque nós vencemos a batalha de joelhos, é no nosso secreto, é na nossa adoração com o Senhor, é durante o dia, onde você às vezes levanta de manhã, pede sabedoria a Deus, pede para buscar a Deus, mas você vai lembrar de Jesus de novo, só na terça-feira à noite que você vem no culto, é ou não é? Você levanta de manhã na segunda, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda nesse dia, eu preciso do Senhor, aí depois você vai orar de novo na terça-feira, quando você entra na igreja. Estou falando isso porque eu já vivi isso muitas vezes, e eu tenho certeza que você não é diferente de mim. Se você está queimando por Jesus, você não é assim. Nós estávamos lá caminhando e orando, caminhando e buscando e louvando ao Senhor a cada momento. Cada vez que era uma oração, era um passo a mais, e cada vez que entoávamos um louvor, a gente conseguia mais, e isso é trazido para o nosso dia a dia. Você começa de manhã, adora o Senhor, busca o seu secreto, e aí mais um pouquinho, agora eu não vou não, agora eu não vou mais, agora eu não consigo, está difícil, e aí você adora de novo, você busca de novo, você ora de novo, e você se coloca de joelho de novo, e aí Deus te dá força para continuar o seu dia. Viver na santidade, irmãos, viver na santidade é viver no secreto, é viver na sua vida a sós com o Senhor, de joelhos, clamando, buscando ao Senhor. Viver em santidade. Você quer ter um coração pegando fogo? Você quer estar voando na presença do Senhor, assim como o pastor estava aqui? Adorando ao Senhor, pulando, e não se importando com o joelho, com perna, com nada? Então busque uma vida de santidade com o Senhor. Busque uma vida separada com o Senhor. Segunda coisa, para termos um coração em chamas, para termos um coração pegando fogo, não se proste diante dos ídolos. Aqueles três não se importaram com as consequências. Você lembra o que ele falou? Nós não nos prostraremos diante dessa imagem.
Mas independente disso, se o nosso Deus não nos livrar, nós também não adoraremos a essas imagens dos seus deuses. Nós não aceitamos, eles não importavam com as consequências, irmãos. Nós também não temos que importar com as consequências, não. Aí, ó, nós passamos lá 4 dias. O que foi mais difícil para mim naquele tempo do legendário foi a saudade. O pastor sabe disso. Toda vez que eu abraçava, eu orava de saudade. Saudade da minha família, saudade da minha filha, saudade da minha esposa. A Pâmela está lá na Itália. Vai fazer 8 meses? Ela não olhou para trás. Eu passei 4 dias com saudade, eu quase morri. Imagina o que a Pâmela está passando lá. Eu passei um pouquinho. E seu coração está ardendo por Jesus. Nós já vimos ela chorando, nós já vimos ela alegre, nós já vimos ela sorrindo, nós já vimos ela triste. Quem já viu? Ela estava triste, mas o seu coração nunca deixou de queimar por Jesus, porque ela não desistiu, porque ela não voltou para trás. Ela entendeu que esse é o propósito da vida dela, esse é o chamado da vida dela. E se ela está lá, é porque o Senhor tem levantado e dado forças a ela todos os dias. Se o coração dela não estiver queimando por Jesus, ela desiste, ela volta. Ela não se importou com as consequências, ela não teve medo, ela só falou: eu vou, Jesus, eu vou. E depois o Senhor sustenta, e depois o Senhor dá graça para continuar. Então, não se prostre diante dos ídolos. E aí eu te pergunto: então hoje os ídolos são as imagens da igreja, os ídolos hoje, irmão, peraí, já passou muito disso, já passou de nós entendermos que ídolo não é somente essas coisas. Sabe qual é o maior ídolo hoje? Sabe qual é a maior estátua que tem sido levantada no nosso meio de cristãos hoje? O eu. O pensar somente no eu. Quantas falas você já escutou? Eu não posso, eu não quero, isso dói, eu não, eu quero ficar bem, eu tenho que assistir uma televisão, eu tenho que... Eu tenho que sentar numa cadeira confortável, eu não posso me molhar, eu não vou porque eu não tenho tempo, Esse é o Deus do nosso século, esse é o Deus, nós queremos abastecer somente o nosso eu, fazer somente a nossa vontade, é somente do nosso jeito. Você nunca abre mão para o outro, porque você quer, aqui ó, o eu, a minha vontade. Quantas vezes nós escutamos: olha para você, cuide de você. Olha a pior frase de todas: você merece. Você não merece nada, nós não merecemos nada. O Senhor é que nos sustenta a todo momento. Nós levantamos e nós falamos assim: olha o que eu faço, várias vezes, em nome de Jesus não faço mais. Hoje eu estou muito cansado, nossa, eu trabalhei muito, hoje eu mereço um descanso, hoje eu mereço um docinho, hoje eu mereço comer uma sobremesa bem boa. Eu não mereço nada, irmãos. A gente acha, porque a gente fez, a gente merece alguma coisa, e aí nós fazemos as coisas com Deus em troca, em barganha. Deus, eu vou dar meu dízimo, tudo certinho, vou levar meu dinheiro ali no gasofilaço, os 10%, e aí o Senhor me abençoa. Você acha que os 3 estavam pensando em ser abençoado em alguma coisa? Eles estavam nem não, eles estavam queimando tanto, que podia jogar na fornalha, podia fazer o que for, que eles não estavam nem aí com a consequência, eles simplesmente queriam obedecer e honrar aquilo que o Senhor tinha falado com eles, irmãos. Você está disposto a obedecer e honrar aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, independente das consequências? Independente que pode... lá, está replicando lá. Aleluia. E é por isso que essas coisas de coach não funcionam. Você levantar de manhã, olhar no espelho: eu consigo, eu vou, eu sou capaz, eu sou poderoso. Não, é de joelho, irmão. É de joelho que vem essa batalha. É na força do nosso Senhor, não é na força do meu braço, não é na força do seu braço. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive para os outros e não para você mesmo. Quebre esse altar, irmãos. Pare de adorar o seu eu, pare de adorar a sua vontade, pare de viver do seu jeito, pare de viver que você vem na igreja, senta aqui, que é uma cadeira confortável, e busca o Senhor e depois vai para casa. O seu coração nunca vai queimar se você estiver pensando dessa maneira. Você precisa de fazer alguma coisa, você precisa de pensar no outro. Em todo momento que você está aqui, você está pensando: o que eu posso fazer para abençoar a vida do meu irmão? O irmão seu vem aqui na igreja, precisando de um abraço, precisando de um aperto de mão, precisando de um tamo junto, irmão. Não pense somente em você, não viva pensando somente em você,
Nós estávamos ali, subindo em família, e sabe o que mais era falado na nossa cabeça naqueles legendários? Família não abandona a família. E não era assim? Família não abandona a família. Vou gritar para ver se todo mundo acorda. Amém? E você fala que faz parte de uma família pertencer à comunidade cristã, mas você só pensa em você. O que você pode agregar nessa família? Família, você não só visita, você faz parte da família. Você não é a família que você vai de vez em quando, no final de semana, para tomar um cafezinho ou para fazer um almoço, não. A família que eu estou falando é a família que você tem contato com ela todo dia, é a família que você anda junto, é a família que você não abandona, e você fala, eu pertenço àquela família, mas quando os irmãos precisam de você, você abandona, você vai embora. Quando precisa de alguém para servir na porta, quando precisa de alguém para servir ali em cima, uma cantina, fazer uma missão, fazer alguma coisa, você abandona, você foge. Por quê? Você está levantando a estátua do eu, você só pensa em você. Não, mas hoje não. Não é não, Cris? Está muito quietinho hoje. Chegou agora. Amém, irmãos? O irmão Cris chegou. Aleluia, glória a Deus. Vai gritar daqui a pouco ali. Está esquentando. Daqui a pouco ele me anima aqui, não é não, Cris? Então, irmãos, derruba essa imagem, essa estátua do eu na sua vida. Não viva para você. Pense no outro e o Senhor vai te abençoar. É consequência, é plantio e colheita. Você planta na vida do seu irmão, o Senhor te abençoa. Você não faz com essa intenção, mas não tem como. As bênçãos do Senhor, como o pastor Rogério falou, as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Não é você que está correndo atrás de bênção. É as bênçãos do Senhor que tem vindo atrás de você quando você escolhe derrubar o altar do eu e abençoar o seu irmão. Não viva sozinho, não viva dessa maneira. Agora eu vou falar. Nós precisamos ter um relacionamento saudável com nossos irmãos. Não é somente vir na igreja, eu vou ajuda ali, eu sirvo ali, mas é só isso. Nós estamos falando de um relacionamento de família, nós estamos falando de um relacionamento saudável, onde você abraça e você é abraçado, onde você é acolhido, um lugar onde você foi chamado para pertencer, para ajudar o outro e ser ajudado. Em muitos momentos ali, não sei se, às vezes, quando eu falava da saudade, não sei se o pastor às vezes não estivesse lá, se eu ia conseguir. Às vezes eu ia querer desistir, mas eu dava um abraço nele, ele me dava um abraço e falava, eu também estou com saudade, e nós chorávamos junto, e um dava força para o outro, e a gente conseguia subir, porque é família, e mesmo assim, quando não era ele, era um outro integrante da família. Não tenho mais meia, aí o irmão chegava e falava assim, aqui irmão, trouxe uma meia para te abençoar. Não tenho mais camisa, trouxe uma camisa para te abençoar. Família ajuda a família, família não abandona a família. Quantas vezes você já pensou em abandonar essa família? Quantas vezes você já pensou em desistir dessa família? Porque você foi ofendido por alguma coisa mínima, ou porque você foi tratado de alguma maneira diferente. Mas é família assim mesmo, irmão. Família, um esmerilando o outro ali, afiando, um afiando o outro, para que nós possamos chegar juntos ao alvo que é Cristo. E uma outra coisa que foi muito falado para nós, sozinho você vai mais rápido, não é? Mas junto a gente vai mais longe. Então guarde isso para a sua vida. Sozinho você pode ir muito rápido, mas você não vai muito longe. Mas juntos, em família, nessa unidade, nesse corpo, irmãos. E aí nós vamos cantar de novo, com ousadia, com intrepidez, que o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Você está olhando aí, hoje é um dia chuvoso, tem pouca gente na igreja, isso não me abala, isso não te abala em nome de Jesus, porque o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós temos promessa, nós temos palavras, nós temos ano de colheita, onde o Senhor tem feito grandes coisas na minha e na sua vida, e você não vai ser abalado, você não vai ser derrubado pelas circunstâncias, pelas tempestades, pelas estátuas do eu. Você vai derrubar isso em nome de Jesus, e a partir de hoje você derruba essa muralha, e derruba essa estátua do eu na sua vida, em nome de Jesus. Vença com isso, irmãos, vença com isso e queime por Jesus, queime aquela chama que arde no teu coração, para pregar, para viver o amor de Cristo. Ei jovem, não deixa a escola querer apagar o fogo do teu coração. Deixa não, Letícia, não deixa a escola ganhar, aqueles professores que querem de esquerda, que querem te calar, não deixa, em nome de Jesus. Se levante e vai para cima, assim como o Senhor te deu autoridade para fazer. Prega a palavra, busca o Senhor, queime pelo Senhor, nesses grupos que vocês estão fazendo, queime pelo Senhor, queime no seu trabalho, queime na sua vida, aleluias.
E o terceiro passo, para que nós possamos ter uma vida que queima pelo Senhor Jesus, aleluia, eu amo falar sobre isso, comunhão, unidade, família, é isso que eu já comecei a falar. Para chama o Espírito acesa, você precisa andar juntos. Sadraque, Mesaque e Abednego andavam juntos. Não era Sadraque que se posicionou diante do rei e falou assim, eu não adoro. Não, como se fosse um uníssono, em um coro, os três, eu não adoro, outro, eu não adoro. Às vezes pode ser que um falar, ele ficou meio recuado de falar, mas o outro estava junto e falou, eu não me prostro. E o outro tem força e fala, eu não me prostro. E eu também, eu não me prostro. Porque eles estavam juntos, em unidade, eles estavam ali, buscando ao Senhor juntos. Então, assim como eu falei da família, um fortalece o outro, enquanto um está fraco, o outro ajuda a levantar. Quantas vezes você já precisou do irmão aí do seu lado? Quantas vezes você já precisou de dar uma sacudida nele? Vamos, irmão, desiste não, vamos junto. Ou quantas vezes você precisou de um sacolejão? Sacode, irmão, vamos lá, Heitor, adora o Senhor, Heitor, vamos junto, Heitor. Não é assim? E tem dia que eu estou desanimado, Heitor chega em mim, vamos. Não é não, Pedrão? E aí Deus vai nos unindo e levando-nos juntos em direção ao alvo. Então, para que o seu coração possa queimar, o rei falou, adore. Então, um a um foi dizendo, não, eu não adoro, eu não adoro. E o que é falado várias vezes, nós já ouvimos, uma brasa sozinha ela se apaga, mas um monte de brasa amontoada ela não se apaga, ela continua acesa, e assim continua o fogo aceso no altar do seu coração, porque você está junto. A ovelha que é pega é aquela que está separada, é aquela que está sozinha, é aquela que está desgarrada do corpo. Viva corpo, viva igreja, viva família, viva junto. Não é só vir na igreja, cumprimentar o seu irmão e ir embora, mas é viver família, é entrar dentro da vida do seu irmão e estar junto. É igual nós estamos vivendo 30 semanas, ali compartilhando, toda quarta e quinta-feira. Agora, eu não sou mais sozinho, mas eu sei da vida do pastor, eu sei, não com julgamento, não para querer atrapalhar, mas para querer abençoá-lo. E a mesma coisa ele na minha vida, o Gabriel na minha vida. Ele sabe das minhas mazelas, ele sabe dos meus erros, da mesma maneira que você e eu temos erros. Para de querer esconder. Você esconde e leva para as trevas as suas cagadas que você faz escondido. Para com isso. Nós aprendemos que quando nós levamos para a luz, quando nós trazemos para a luz e confessamos nossos pecados, nós somos perdoados diante de Deus e diante da comunidade, da família. Por que você quer esconder? Por que você está com medo? Toda vez que você esconde, confesse seu pecado, irmãos. Converse com o seu pastor, converse com aquele cara, aquele seu amigo, que é firmeza, que tem te levado para perto de Cristo. Confesse seu pecado, e aí você vai ser liberto, e aí você vai entender o que é queimar por Jesus. Se você ficar guardando isso no seu coração, você vai morrer, você está morrendo a cada dia, porque você está guardando o seu pecado. Solte, em nome de Jesus. Precisamos viver a comunhão verdadeira, não é somente vir à igreja, cumprimentar a todos, mas é viver em família, e família não abandona a família. Viver em comunhão é querer o bem do outro, e não pensar somente em você. Com quem você está andando importa, e importa muito. Você vai para um retiro, não é? A gente vai para o retiro, vai naquela transformação, ou tem um final de semana cheio da presença de Deus, e adianta alguma coisa, depois você voltar para suas antigas amizades, você voltar para aquele antigo povo que te levava para longe de Deus? Não adianta nada. Você tem que andar com o povo de Deus, você tem que andar com aqueles que te levam para mais próximo do Senhor. Aquele cara, aquele amigo que te fala a verdade, é aquele amigo que aponta o dedo na sua cara e fala, está errado, desse jeito que você está vivendo não está certo, esse caminho que você está trilhando aí, vai dar errado. Quantos amigos você tem na igreja? Raciocina um pouquinho. Não estou falando só de jovem não, estou falando de crente aqui, todo mundo, nós, todos. Quantos amigos verdadeiros você tem aqui na igreja? Que você abre a sua vida para ele, que você compartilha, que pelo menos uma vez por semana você está junto com ele. Irmão, sozinho você não consegue, sozinho você não consegue queimar por Jesus. Essa chama já se apagou, ou está se apagando a cada dia mais. Às vezes ela está pequenininha no seu coração, por quê? Porque você fica ali sozinho.
Não estou falando de esposa. Tem coisa que não dá para compartilhar só com a esposa. Tem coisa que você precisa de um ombro amigo, de um homem do seu lado ali para te ajudar. Você precisa de conselhos verdadeiros, conselhos que vão te ajudar na caminhada cristã, e alguns já estão mais lá na frente, então esses vão te ajudar a caminhar e a continuar. Não ande sozinho, irmão, não ande sozinho, irmã. Tem amizades verdadeiras dentro do corpo de Cristo. Aí você vai falar, mas não tem como ter amizade, porque ele fala mal do não sei. Todo mundo tem pecado, todo mundo tem erro, todo mundo tem coisa de se libertar. Você nunca vai queimar por Jesus, irmão. Essa chama vai se apagando a cada dia mais. Isso se já não está apagada. Isso se você já não consegue nem falar de Jesus para ninguém. Às vezes você está vivendo nesse nível de tristeza, de amargura no coração, onde você não consegue mais exalar o bom perfume de Cristo, você não está conseguindo mais ser o sal da terra, a luz do mundo, onde as pessoas olham para você e não vê uma luz brilhando na multidão. Você é normal igual qualquer um ali no meio, mas nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados, nós somos extraterrestres nesse lugar, não é não? Nós não somos daqui, nós somos de lá, e nós vamos voltar para a casa do nosso Pai, mas nós deixamos aqui com uma missão, com um chamado, com um propósito de vida. E você tem esse propósito, não é eu que estou pregando aqui, que tem um propósito maior que o seu, de jeito nenhum. Deus colocou na sua mão, na minha mão, algo maravilhoso, para que você possa fazer no reino dEle. E eu te digo uma coisa, se você não está vivendo esse propósito, descubra, busque por Ele, porque senão você morre. Você não consegue prevalecer sem o propósito de Deus na sua vida. Busque por Ele, clame pelo Senhor. Eu quero o meu propósito, Senhor, eu quero entender para que eu fui chamado nessa terra, eu quero entender o que eu tenho que fazer, qual é a minha parte, e aí você vai ver queimando por Jesus o tempo todo. Aleluias. Irmãos, quando você começar a apagar a sua chama, procure ajuda. Quando você sentir que o negócio não está legal, procure ajuda. Você precisa de queimar junto, num montoado de brasa. Não fique sozinho, não ande sozinho. Irmão, eu estou falando alguma coisa diferente aqui? É novo isso que eu estou falando? Mas se o Senhor mandou entregar nessa noite, é porque você precisa disso, irmão. O Senhor tocou no meu coração e falou, leva essa palavra hoje. É porque você precisa disso. Hoje, num dia que tem pouca gente na igreja, o Senhor te trouxe aqui para ouvir que você tem que andar junto. Saia com somente isso no seu coração hoje. Eu tenho que andar junto, eu tenho que pertencer a uma família, eu tenho que ter amizade verdadeira. Saia com esse ensinamento, irmãos, e você vai queimar por Jesus, amém? E a cada passo nós vamos juntos. A quarta coisa é que nós precisamos de ter uma fé verdadeira. Assim como eu estava dizendo, nosso Deus não é um Deus de barganha, não é um Deus de troca. Eu trago o meu dízimo porque aí eu vou enriquecer. Eu faço bem para o próximo porque aí eu vou para o céu. Muitas pessoas ainda pensam dessa maneira. Depois que a pessoa morre, todo mundo fala, ai tadinho, ele era tão bonzinho, né? Ele fazia tão bem para os outros, tadinho. A pessoa às vezes era ruim, era péssima, mas depois que ele, não é? Mas depois que morre, está lá no caixão, aí todo mundo fala, tadinho, ele era bonzinho, ele ajudava os outros, porque as pessoas ainda têm uma religiosidade, uma intenção, um negócio no coração, na mente, que não sai, que se eu sou bonzinho, eu vou para o céu. A salvação não vem de fazer boas obras, a salvação vem de crer no nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e arrepender dos nossos pecados. Você quer ser salvo? Arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Fazer boas obras é consequência. Uma vida queimando por Jesus faz boa obra sem pensar. Você dá água para o seu irmão, você dá a vida pelo seu irmão sem você nem entender. Não é sacrifício mais, não é difícil mais dar a sua vida, porque você vive queimando por Jesus. Então não é difícil, não tem dificuldade, Débora? Tem, porque você está queimando pelo Senhor. Então fazer as coisas boas é fácil, não se torna difícil. Deus não livrou os homens da fornalha, mas sim na fornalha. Existe uma grande diferença nessas duas palavras. Não é da fornalha, é na fornalha. Deus não nos livrou da tempestade na montanha, Deus nos livrou na montanha, na tempestade, porque nós precisamos de passar por aquele processo, nós precisávamos de passar por aquele deserto. Muitas vezes Deus não te livra do deserto, mas Ele te livra no deserto, porque é ali que você aprende, é ali que você é transformado, é ali que você fica cheio da presença de Deus, é ali que você começa a queimar. Então, tenha uma fé verdadeira, de crer que o Senhor fará algo grandioso na sua vida, mesmo que as coisas não estiverem boas. Essa semana eu passei por uma situação assim, vou até beber água. Eu cheguei do Legendários,
cheio da presença de Deus, nossa, e querendo voar, querendo transformar todo mundo, querendo falar da palavra de Deus, queimando por Jesus, mas as situações não estavam legais. Essa semana, eu cheguei da fazenda, e a fazenda, as vacas estavam voando, eu tenho que falar de vaca, toda pregação, não sei o que acontece, tem alguma coisa de vaca tem que ser dita aqui, pela mesma palavra leite vaca, né? Porque é vaqueiro, não adianta. Mas então, eu saí, estava tudo perfeito, tudo indo bem, eu tinha tido uma palavra de Deus lá, que Deus estava visitando, o Espírito Santo visitando as vacas, a fazenda, prosperidade, e quando eu volto, irmãos, vocês não têm noção da problemada que estava para mim lá, para me resolver. A Gabriela ficou doente, e irmãos, provação, por isso que eu falei que não é quando você sobe a montanha, mas é quando você chega e sobe a sua vida real, quando você sobe a montanha da sua vida real. Então, em vários momentos ali eu quis desistir, em vários momentos eu quis desanimar, e eu pensei, eu cheguei cheio da presença do Senhor, e o Senhor me dá esse monte de problema, mas irmãos, aí que está a questão, e aí que está a questão, nós vamos paralisar, nós vamos parar, porque a tempestade está vindo mais forte. Nós precisamos de ter uma fé verdadeira, em cremos no Senhor, que Ele vai nos livrar na tempestade, não é da tempestade. Então nós não queremos passar pelo processo, nós nunca queremos sofrer. Então se o Senhor falou que que o Senhor está abençoando aquelas vacas, que o Senhor estava andando naquele meio, isso daí vai ser assim, temporário. Semana que vem, em nome de Jesus, o negócio já está voando de novo, porque nós temos promessa, porque o Senhor fez na minha e na sua vida, não somente lá na fazenda, mas todos nós aqui temos promessa de Deus no nosso coração, amém? O Senhor tem dado promessas a cada um de nós aqui, então eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim, todos os sonhos que Ele prometeu, todos os sonhos que Ele colocou no nosso coração, todos os nossos propósitos de vida, tudo aquilo que Ele tem falado ao seu coração, não desista, não desanime, continue. Foi difícil, é complicado, não é? Passar a tempestade, você crê que o Senhor vai te livrar no meio da tempestade? E assim aconteceu, irmãos. Aqueles 3 jovens foram jogados no fogo, na fornalha ardente, 7 vezes mais aquecidas, 7 vezes mais aquecida do que o normal. E quando eles decidiram, eu não vou adorar, eu não me prostro, eu quebro, na sua vida hoje, você quebra a barreira do eu, do pensar só em você, e você é jogado na fornalha. Meu irmão, mas ali acontece uma loucura, uma doideira. E o rei exclamou, versículo 25, capítulo 3, versículo 25. Versículo 24, na verdade. Daniel, capítulo 3, versículo 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho de Deus. Em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos. Eles confiaram no seu Deus, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Aleluias. O Senhor não livrou aqueles 3 jovens da fornalha. O Senhor não podia ter vindo e parado. Para com isso. Descia um anjo do céu, assim como apareceu, como Jesus estava no meio deles ali, e Jesus aparecia ali: caia tudo isso aí, vem aqui, vocês 3 não vão ser jogados não, mas para que a glória de Deus fosse manifesta naquele lugar, para que a presença do Senhor fosse manifesta e mudasse toda uma nação, eles foram jogados dentro da fornalha, e o Senhor os livrou lá dentro. O Senhor Jesus estava lá, não era 3 não, agora são 4, porque o Senhor estava no meio deles,
e eles não foram queimados. Você está passando por uma fornalha, você está passando por uma tempestade, está difícil prevalecer, está difícil ficar feliz, está difícil, cada dia mais difícil, cada dia mais triste, só se enfiando na sua tristeza, no seu pecado, na sua dor, enfiando cada vez mais no seu próprio ego, no seu próprio eu. O Senhor quer te livrar dessa tempestade, irmão. O Senhor quer te livrar dessa fornalha. Ele está junto com você, Ele não desistiu de você não. Ele está junto com você nessa batalha, Ele está junto com você nessa guerra, lá dentro daquele fogo, lá dentro da sua depressão, lá dentro da sua tristeza, lá dentro da sua ansiedade. O Senhor está agindo, e Ele está clamando: coloque fogo, coloque fogo, coloque lenha, coloque lenha. Coloque lenha no seu coração, para que você possa queimar por mim novamente. Coloque lenha, comece a colocar lenha nessa fornalha. E eu estou falando cada coisa aqui para você começar a colocar lenha na fornalha. Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, mas Ele nos prometeu uma vida que Ele vai estar com você a todos os cristãos, para viver uma vida sem problema. Deus não nos prometeu nos livrar de todo problema, de toda aflição não, mas Ele prometeu estar conosco a todos os momentos. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Não estou falando aqui em momento nenhum que é fácil, mas é desafiador mesmo. Mas se você estiver colocando lenha, se você estiver abastecendo o seu altar com santidade, com busca pelo Senhor verdadeira, com uma fé verdadeira, em comunhão com os santos, compartilhando uma família de Deus, irmão, você não vai ser derrubado não, em nome de Jesus. Você vai sair desse problema, você vai sair dessa sua ansiedade, em nome de Jesus. E a quinta coisa é que a presença de Jesus nos coloca em chamas. Nabucodonosor jogou os 3, mas lá dentro tinha 4. Quem estava lá no meio da fornalha? Jesus. Jesus estava com os 3. Quem fez aqueles homens queimarem mais do que a fornalha? Jesus. Sabe por que a fornalha não queimou eles? Porque eles estavam queimando muito mais do que a fornalha. O coração deles estavam tão em chamas por Jesus, que aquele fogo não conseguiu queimá-los. E assim é a nossa vida. Se eu e você estivermos queimando por Jesus, loucos pela presença de Deus, nós podemos ser desafiados, jogados em guerra, subir montanha, passar calor, passar frio, passar sede, passar fome, passar dificuldade, passar tristeza, mas nós não vamos ser derrubados, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor Jesus está conosco, nos sustentando. Amém? Aleluia. Precisamos da comunhão diária com Jesus, não é só nos cultos, não é só no momento de louvor. Para seu coração estar em chamas, você precisa da presença de Jesus o tempo todo. É como eu estava falando, a presença de Jesus transforma nossas vidas. Nós estávamos subindo a montanha, e a todo tempo cantando e louvando, e cantando e louvando. Se não fosse em louvor a gente conseguia? Não. Então isso é a sua vida, isso é a minha vida, essa é a sua montanha. Esse é o meu desafio diário, esse é o seu desafio diário. Se você não estiver em todo momento louvando, abastecendo fogo, colocando lenha, e louvando, e buscando, orando, você não vence. Às vezes é por isso que a sua vida está um caco, é por isso que você está uma tristeza que só, é por isso que está difícil, é porque você não está cantando, porque você não está louvando, é porque você não está buscando o Senhor a todo momento. Não é não? Está ali na máquina, glória a Deus, aleluia, e estou cantando, e estou louvando, o negócio está difícil. E é assim que nós vencemos a nossa luta, é assim que nós vencemos a nossa montanha. Amém? A presença de Jesus transforma. Movidos pelas revelações das Escrituras, vamos permitindo que cada área de nossa vida receba a luz de Cristo. Cremos que Deus nos incendiará cada vez mais. Ele quer, se abrirmos as portas do nosso secreto, Ele se manifestará. Todos os personagens marcantes das Escrituras tiveram suas vidas mudadas por encontros decisivos com Deus, encontros sobrenaturais. Não será diferente conosco. Queime por Jesus, queime por Ele. Coloque lenha, não desanime, continue. Eu quero encerrar com uma palavra que me sustentou durante essa semana. No momento que estava mais difícil para mim, eu li essa palavra e eu entendi. A diferença entre aquele que recebe uma promessa e o que a conquista é a atitude. Então, a diferença entre quem recebe uma promessa e quem conquista aquela promessa é a atitude. Todos nós recebemos promessa, amém? Todos nós temos promessa de Deus, mas a diferença aqui,
nós possamos agarrar essa promessa, para que nós consigamos pegar essa promessa, é a nossa atitude. Enquanto não realizarmos o possível, Deus não fará o impossível acontecer. Então, Deus te deu uma promessa, Deus falou o seu coração, agora vai depender da sua atitude. Você veio aqui nessa noite, você foi chamado pelo Senhor, você foi trago aqui nessa noite, e você tem promessa de Deus na sua vida. Você tem promessa de restauração, de mudança, de vitória, de coração pegando fogo em nome de Jesus, mas vai depender da sua atitude. Vai depender da sua atitude quando você sair às portas dessa igreja. Vai depender da sua atitude de amanhã, para que você possa tomar posse dessa promessa. Vai depender do possível que você possa fazer. Então é aquilo que a gente sempre tem conversado, como que funcionam as promessas de Deus? Ele não nos deixa enxergar lá na frente, porque nós não temos capacidade, mas é um passo após o outro, é mais uma caminhada. Hoje eu subo um degrau, Deus revela o próximo degrau, Ele não te revela lá na frente, mas precisa da sua atitude. Você precisa de subir mais um degrau, você precisa de colocar lenha. Como que eu coloco lenha então? De maneira prática, vivendo em santidade, vivendo em comunhão, buscando a Deus com uma fé verdadeira. Amém? Aleluias. Você quer queimar por Jesus, irmão? Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, nós escutamos princípios da Tua palavra aqui, Senhor, que não são nada novos para nós, nada que foi dito nessa noite, Senhor, foi a primeira vez que nós escutamos, mas eu creio em nome de Jesus, que esse foi o momento que você precisava escutar, nessa noite de chuva, onde o Senhor tem nos trago aqui, para falar o nosso coração. Eu não sei como tem sido a sua vida, não sei como você chegou aqui nessa noite, não sei se é a primeira vez que você está vindo aqui, não sei se é a quarta, a quinta, não sei se você já está aqui tem muitos anos, mas a grande pergunta nessa noite é, você está queimando por Jesus? Depois que você saiu daquele retiro de jovens lá, meu irmão, você está queimando por Jesus? Quanto tempo tem que você não sente aquela vontade de adorar a Deus, aquela vontade de vir no culto? Você tem sempre vindo arrastado, seu marido tem que te carregar para o culto, sua esposa tem que te carregar, você não sente mais a vontade de adorar a Deus, a sua família às vezes está destruída, você está com dificuldade com seus filhos, ou às vezes são seus pais que a cada dia é mais difícil conviver com eles. Eu te convido nessa noite a voltar a queimar por Jesus. Passos muito simples que foram ditos nessa noite. Ele te convida a queimar por Jesus. Você já fez parte de louvor, você já cantou na igreja, já louvou na igreja, mas você deixou essa chama se apagar no seu coração. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe o caminho que deve seguir, você sabe o que você tem que fazer, você já foi servo, você já buscou o Senhor nessa igreja ou em outro lugar. O Senhor te chama novamente a queimar por Ele, o Senhor te chama novamente a pregar o Evangelho todo dia, a viver a presença de Deus em adoração. O Senhor não te criou para ficar aqui só esquentando um banquinho, não. O Senhor te criou para ser usado. O Senhor te criou para derrubar os altares de adoração, o altar do seu eu. O Senhor te criou para servir. O Senhor te criou para servir o seu próximo, para ser família. O Senhor te criou com um propósito de adorá-lo a todo momento, onde você está andando, por onde você está pisando, onde você está caminhando. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal nessa terra, para fazer diferença nesse lugar. Você foi chamado para fazer diferença em Nazareno. Em nome de Jesus, que diferença você tem feito? Às vezes você está fazendo diferença para o mal, às vezes você está incentivando o mal, às vezes é você que leva os seus amigos para o mau caminho, às vezes é você que chama para fazer as coisas erradas. Você já sabe, o Senhor está falando no seu coração agora em nome de Jesus. Saia disso, se levante, meu irmão, escolha queimar por Jesus, escolha fazer a diferença. Você já viu várias
várias vezes, você escutou essa palavra várias vezes, mas em nome de Jesus o Senhor quer te restaurar hoje. Eu falava com os jovens, jovens antes do retiro, jovens depois do retiro. Escolha queimar por Jesus, escolha fazer a diferença, escolha viver o verdadeiro evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que todos continuem com os olhos fechados. Eu vou fazer 2 apelos nessa noite, e eu creio em nome de Jesus, que você não vai abrir seus olhos. Eu creio em nome de Jesus, que você não vai ficar com vergonha agora. Eu vou virar para cá, eu vou fechar os olhos, nem eu quero saber. Mas em nome de Jesus, se nessa noite você simpatizou com essa palavra, você entendeu e você quer queimar por Jesus, se você nunca queimou, se você não entendeu o que é isso, queimar por Jesus, decida hoje ser cheio da presença do Espírito Santo. Você vai fazer a única coisa, você vai levantar sua mão, em nome de Jesus. Se você nunca queimou e quer queimar pelo Senhor, meus olhos estão fechados, ninguém precisa saber, o Senhor sabe a atitude que você está tomando agora, mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa de fazer alguma coisa, você precisa de um gesto, você precisa de abrir o seu coração, levantar a sua mão e dizer: eu quero queimar pelo Senhor. Pela primeira vez, se você levante a sua mão e peça ao Senhor, em nome de Jesus: eu quero queimar pelo Senhor, eu quero sentir isso que Ele está falando, eu quero sentir essa alegria, eu quero ficar louco por Jesus, eu quero pregar a Tua palavra todo dia, eu quero viver esse amor, eu quero viver essa alegria. Levante a sua mão. E se você, agora um outro apelo, eu quero que você entenda. Se você já é um cristão que vive aqui na igreja, que tem buscado ao Senhor, e você sente que o seu fogo já se apagou, se você sente com essas palavras aqui, com essas coisas simples que eu falei, que você precisa de voltar a queimar por Jesus, levante a sua mão em nome de Jesus. O Senhor vai te ver agora, o Senhor vai te visitar, assim como Ele já tem feito todos os dias, e Ele vai te encher novamente do fogo do Espírito, Ele vai te dar a vontade novamente de adorar o Senhor, Ele vai te trazer novamente, Ele vai te trazer novamente ao fogo. Levante a sua mão, irmão. Se você que servia não serve mais, você que pregava a palavra todo dia, agora não tem muita mais motivação para pregar, se você se sente triste, desnorteado, sem rumo, sem propósito, levante a sua mão, e ninguém está olhando para você, somente o Senhor tem te visto agora, e o Senhor, Ele pede uma atitude da sua parte. Você tem que decidir, tem que custar alguma coisa de você, você precisa de entregar. E ali naquela montanha, quando perguntaram para a gente: você já entregou tudo? E nós falamos: eu já entreguei. Aí depois nós entendemos que não, nós ainda não tínhamos entregado tudo. E nessa noite eu convido você a entregar tudo para o Senhor. Entregue a sua vida para Ele. Ainda tem alguma coisa que você não entregou para Ele? Nesse tempo todo de caminhada, sempre tem alguma coisa que você precisa entregar. Entregue aos pés do Senhor e diga: escolha viver uma nova vida, escolha queimar por Jesus, escolha pular por Ele, escolha regozijar por o Senhor, em nome de Jesus. Queria convidar você a se colocar de pé, toda a igreja, em nome de Jesus. Queria convidar cada um puder fechar os corredores, abraçar uns aos outros. Dê uma mão por irmão que está do seu lado, abraça ele aí. Vamos fechar esses corredores em nome de Jesus. Convido você a começar a clamar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor. Fala para o seu irmão: eu preciso de você, você precisa de mim, nós somos uma família. Em nome de Jesus, nós queremos, começa a adorar o Senhor, em nome de Jesus, começa a dizer: Pai, eu quero arder pelo Senhor, Pai, eu quero essa chama acesa no meu coração, Jesus, eu quero, Senhor, vibrar pela Tua presença, eu quero ter vontade de Te adorar, eu quero ter vontade de ler a Tua palavra, eu quero ter vontade de Te adorar, eu preciso mais vontade, Senhor, eu preciso mais joelho no chão, eu preciso mais adoração, eu preciso mais comunhão, eu preciso mais estar com a minha família, eu quero fazer parte dessa família de verdade, eu quero contar minhas mazelas, eu quero ouvir, eu quero ajudar, Senhor. O
inferno não pode prevalecer sobre a nossa igreja, o inferno não pode prevalecer sobre a nossa vida, porque nós temos um Senhor. Em nome de Jesus, escolha viver família, escolha viver na presença do Senhor, escolha colocar lenha no seu altar, escolha colocar lenha todos os dias. Nós rendemos a Ti, Jesus, tudo que ainda precisamos de entregar ao Senhor, tudo que ainda precisamos de entregar diante do Senhor, que for pecado, que for trauma, que for dificuldade, nós queremos entregar diante do Senhor. Em nome de Jesus, quebra em nós tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos dificulta, Senhor, de chegar à Tua presença. Todas as situações que nós achamos, Deus, que nos impede, Senhor, que sejam quebradas em nome de Jesus. Nós não queremos uma vida mais ou menos, nós não queremos uma vida meio termo, meia boca. Nós queremos queimar pelo Senhor todos os dias. Nós queremos ser como aqueles 3 jovens, juntos em comunhão, onde vão ser desafiados, onde nós vamos ser questionados, onde nós vamos ser quebrados, mas nós não vamos nos prostrar diante desse mundo, nós não vamos nos prostrar diante desse diabo, nós não vamos nos prostrar diante das coisas desse mundo, porque nós servimos a um Deus verdadeiro, porque nós servimos ao Deus único. Não nos garante uma vida sem problemas, Ele não nos garante uma vida sem dificuldades, mas Ele nos garante estar conosco a todos os momentos, dentro da fornalha, dentro da sua depressão, dentro da sua ansiedade, dentro do seu medo, dentro do seu sofrimento, dentro de todos os seus traumas. O Senhor Jesus está com você, e Ele é quem nos sustenta, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a viver em família. Nos ensina, Senhor, a caminharmos juntos para que possamos ir mais longe. Nos ensina, Senhor, a evangelizar essa cidade. Nos ensina, Senhor, a sermos curados para curar vidas. Nos ensina, Senhor, que é muito melhor nós vivemos uma vida ao reino de Deus e não para nós mesmos. Nos ensina que nossas finanças não pertencem a nós, mas pertencem ao Senhor. Nos ensina que a nossa vida não é nossa, mas é do Senhor. Nos ensina, Pai, a viver uma vida queimando pelo Senhor. Não deixe esse fogo se apagar, Jesus, nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite que você vai queimar pelo Senhor. Você vai sair pelas portas dessa igreja cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. E amanhã você não vai entender, mas você vai estar pregando a palavra sem você saber. As pessoas vão te olhar e vão dizer: quem é esse que estava aqui ontem, mas hoje ele está diferente, hoje ele brilha, hoje ele está reluzindo como luz nessa cidade, como luz nesse trabalho. Amanhã, em nome de Jesus, você vai chegar no seu ambiente de trabalho, você vai chegar na sua escola, e você não vai nem perceber, mas você vai estar exalando o perfume de Cristo, em nome de Jesus, e Ele vai separar a sua vida. Coloque lenha no altar, coloque lenha nesse altar, que nós possamos colocar lenha, 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 em nome de Jesus. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor, e exaltamos a Ti. Aplauda o Senhor, irmão, em nome de Jesus. Aleluia.